Bom, galera, voltei. Então, a gente tem a Tríplice Aliança, que é a aliança entre os países que conseguiram pouco território, que é Alemanha, Áustria e Itália, tá? E nós temos uma outra aliança, que é a Tríplice Entente, que é formada pela França, Inglaterra e Rússia. Gente, guardem esse nome da Itália, tá? Aqui na Tríplice Aliança, porque essa Itália aqui, ela vai dar um trabalhinho, tá? Quando a gente chegar realmente na Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E aí, turma, olha o seguinte, as alianças começam a pensar o seguinte, bom, agora a gente formou uma aliança, né? Imagina só que na Tríplice Aliança, alguém invadisse o país da Alemanha. Todos os países que compõem a Tríplice Aliança entrariam em guerra contra esse país, tá? Então, isso é importante ser dito. E aí, turma, entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, a gente começa a ter pequenos conflitos, sabe? Pontos importantes e pontos especiais que podem gerar um grande conflito e começar a grande guerra, tá? Então, sabe quando você tá com uma rivalidade com uma pessoa, que você tem um inimigo, aí você fica soltando aquelas piadinhas, aí você fica soltando aqueles pequenos sarcasmos e que de repente uma coisa boba se transforma numa coisa muito grande? Então, é nesse momento que acontece isso, tá? E olha só, para começar a guerra, realmente, qual que foi o estopim da guerra? Olha só, eles fazem esse acordo, né? Cada aliança se protege contra a outra aliança. E aí, quando uma aliança é invadida, quando um país da aliança é invadido, começa uma guerra, tá? Isso aqui é uma coisa importante para que vocês saibam e lembrem disso, tá? E olha só, início do conflito. O clima já estava meio estranho, meio estremecido entre as alianças. E aí, o grande estopim para que a guerra começasse foi a morte de um arquiduque chamado Ferdinando. Professora, quem é esse cara? Bom, gente, grava esse nome, tá? O arquiduque Ferdinando era um cara que era de um país austro-húngaro. E aí, esse país austro-húngaro, gente, o país da austríaca, ele fazia parte também da aliança, né? Olha só. Ele fazia parte da aliança, da Tríplice Aliança. E aí, olha o seguinte. O cara foi morto. Lembra que eu falei pra vocês? Desculpa, gente. Que se um país da aliança fosse atacado, começaria imediatamente uma guerra. O cara foi morto. O cara que fazia parte da Tríplice Aliança. Ele foi morto por um cara que fazia parte da Tríplice Entente. O pessoal pensou, agora é guerra, guerra declarada. Imagina o seguinte, que o 9º ano entrou em guerra contra o 1º ano. E aí, vocês montaram ali algum esquema, vocês montaram algumas regras, e a primeira regra é a seguinte, se o 1º ano pegar alguém do 9º ano, nós vamos iniciar uma guerra. E foi assim. Uma pessoa da Tríplice Aliança morreu por uma pessoa da Tríplice Entente. Então, ali foi declarado guerra. Então, começa-se a guerra nesse momento, tá? Gente, então o governo da Áustria declarou guerra e começou a chamar as alianças. Falou, ó, galera, pessoal, os países da aliança, falou, ó, galera, vamos começar aqui a nossa guerra, tá? E aí, gente, as colônias, lembra das colônias lá do imperialismo? As colônias do continente africano e asiático também foram inseridas nessa grande guerra. Gente, quando a gente fala de guerra mundial, não é porque ela aconteceu no mundo todo. Tipo assim, o Brasil não foi bombardeado, por exemplo. Quando a gente fala de guerra mundial, é porque é uma guerra que afetou o mundo inteiro. Vocês lembram, galera, de quando a gente estava estudando República, que eu falei para vocês que quando os cafeicultores não conseguiam vender o café, o Brasil comprava o café e torrava para que os cafeicultores não ficassem no prejuízo? Então, quando você inicia a Primeira Guerra Mundial, você acha que as pessoas vão querer comprar café? Não, elas vão querer investir em armamentos, né? Então, os países que antes comercializavam para a Europa começam a parar os grandes comércios. Então, os países começam a quebrar economicamente, tá? E olha só, um dos únicos países que não participaram da Primeira Guerra Mundial foi a Espanha. Nós temos outros, mas um dos únicos que a gente conhece é a Espanha. E nós temos, então, o final da Belle Époque. Professora, o que é Belle Époque? Lembra que eu falei para vocês que a Europa estava bombando no sentido da Revolução Industrial? Que tinha muito comércio, muito ganho, muito dinheiro?
Agora ela entra numa fase de destruição, de guerra. Se você entra numa guerra, você vai sair daquela guerra tranquilo, bonito, ileso? Não, você vai sair destruído. Então, os países que saíam da guerra saíam destruídos economicamente, socialmente, fisicamente, territorialmente, saíam destruídos. Então, eles saem de um momento lindo, maravilhoso para os capitalistas. Tá bom, gente? É importante a gente lembrar disso, para os capitalistas. Um momento que os comerciantes estão lucrando muito, tem muito emprego, as pessoas trabalham muito, ganham pouco, tá? Então, é um momento que a economia tá rodando na Europa. E aí, quando começa a Primeira Guerra Mundial, a economia para, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre a Guerra Mundial na nossa próxima aula. Gente, até mais e tchau. Ó, lembrando de uma coisa. Deixa eu dar um aviso para vocês. A nossa próxima aula é só semana que vem, tá? Semana que vem eu vou trazer para vocês o conteúdo de Primeira Guerra Mundial, de verdade. Esse conteúdo aqui foi o conteúdo que antecede a Primeira Guerra Mundial. E olha só, se as nossas aulas voltarem presencialmente semana que vem, será melhor ainda, tá bom? Então, gente, até semana que vem. Tchau, bom descanso e bom final de semana a todos.